ficar ligado só com celular, e-mails e etc., para a gente estar presente aqui para poder contribuir, que vai ser bem. A gente vai contar algumas coisas, mas a maior parte do tempo é trabalhando juntos. E é isso, papel e caneta eu gosto, para não tomar nota. Tem gente que gosta no digital, mas eu gosto de usar a mão. Papelzinho. Vai para você, Fê. Ah, Então, não, vamos lá. papel, né? É aqui, né, o convite da sessão, né? Isso. Então, para quem não conhece, acho que a Vivian está aqui pela primeira vez, né, Vivian? Sim. E a Rafael também. Então, esse encontro de prática, Rafael abriu ali o microfone. É como se Queria a dizer pessoa que pegasse sim, o ar para é a falar. primeira vez. Então, sejam bem-vindos. Esses encontros de prática a gente faz por conta de fazer várias imersões, né? A gente vai disseminando a prática e as pessoas precisam, às vezes, de um espaço de prática mesmo, de se encontrar, de trocar ideia, de aprofundar entendimento. Então, essa é a ideia desse encontro. A gente faz praticamente um por mês. E a ideia desse encontro de hoje é de trabalhar a questão dos convites. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa palavra convite dentro do contexto das estruturas libertadoras. Mas é basicamente ali como é que a gente chama aquele grupo para uma conversa, né? E aí tem várias camadas. Então a gente vai olhar um pouco como é que a gente faz para que isso de fato desperte a participação das pessoas e leve elas para um espaço criativo e generativo, etc. Então o objetivo geral é esse, é aprimorar nossa prática com as estruturas libertadoras, descobrir novas possibilidades e se conectar com outras pessoas que estão nessa mesma batida. E aí a agenda vai ser essa, ó. A gente está terminando agora as boas-vindas. A gente vai fazer uma estrutura que chama Impromptu Networking, para dar uma aquecida, conectar as pessoas. Depois a gente vai mergulhar no desenho de convites, compartilhar algumas descobertas e fechar. Esse closing ficou bom, cara. Eu gostei. Ficou Não, e international. ficou o EL também, né? Ficou o S, o LS LS é LS. inglês. Bota. É. Às vezes a gente traduz coisas de lá para cá, daqui para lá. Às vezes a gente coloca em português para a galera falar inglês. É super legal também. Mas É muito como bem. que todo mundo sabe que tem que corrigir É. os LS lá para ELs. Ai, ai. E aí, falando um pouquinho até da questão de convite, para que a gente vai fazer o Impromptu Network nesse começo, né? Tem uma regrinha de ouro para trabalho em grupo que é conexão antes de conteúdo, ou conexão até antes de contexto. Então, assim, a gente se aproximar um pouco, entender quem é que está na sala e trocar um pouco é fundamental para a gente poder ter um encontro mais produtivo. Então, para isso, faremos o Impromptu Network. Carolina. São 5 ou são 4? Eu tinha pensado em 5, até para Você que testar. manda. Então, o que que a gente vai fazer? Os nomes das estruturas, eles são em inglês mesmo, isso a gente não errou. A gente errou nas outras coisas. Porque Olá, Cláudia, bem-vinda. Olá, tudo bem? Tudo Tudo bom? bom? Vim Olha, tá buscar o tá filho no aqui. móvel. Acesso móvel. Sim, vim buscar o filho na escola. Aí eu falei, vou entrar por enquanto por aqui, depois eu vou pro Note. Tá Tá bom. bom. Então, como eu estava falando, as estruturas despertadoras, elas têm um ícone especial, tem um nome, e aí os autores pediram para manter em inglês porque virou uma linguagem global, e tem um propósito, né? E o propósito do Impromptu Networking é compartilhe desafios e expectativas rapidamente e construa novas conexões. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Esse é o propósito do que a gente vai fazer. E aí, a pergunta que vai gerar a conversa, né, nas salas separadas, que a gente vai estar em pares, é a que eu pus no chat ali. Então, ao elaborar um convite para uma estrutura libertadora, ou uma pergunta direcionadora, alguma coisa assim, para quem não é praticante ainda das estruturas libertadoras, né? Então, ao elaborar um convite, em que você se concentra para que o convite envolva todos e desperte a sabedoria coletiva. Então, no que você se concentra quando você faz uma pergunta que vai gerar conversa entre pessoas, né? E o que você espera obter e oferecer a esse grupo?
E aí são 5 minutos em duplas e a gente vai ter 3 rodadas com as mesmas perguntas. Diferentes pessoas. Então vamos lá. 5 minutinhos, a gente se vê aqui. Só trocar aqui só um minuto. Vamos lá. Não sei se foi na hora, mas acho que não tem nada a ver, né? Que foi me direcionado e estranho Pode ter ser caído do tanta nada. coisa, viu? Pode ser tanta coisa. Vamos lá. Segunda rodada, 5 minutos com uma nova dupla. Mesmas perguntas. Muito bem. Muito bom. Cláudia, fomos arrancadas. Terceira e última rodada. E nos vemos aqui. Não, já foi? Então, como estamos num grupo, foram boas conversas? Acho que todo mundo conversou com todo mundo, né? Todo mundo, todo mundo. Foi bom. E aí, o que vocês podem trazer aí de alguma síntese, alguma coisa que veio das conversas que foi importante, que vocês ouviram? Eu peguei umas ideias boas com a Angelita, aí, que é minha colega, inclusive, de nome. Nós fizemos o mesmo curso de design de experiências. Ai, que Com legal. com a Numi? Ah, que legal. Veio muito mais fácil a gente tentar acessar a sabedoria coletiva numa paulada do que gerar conexão antes, então a gente conversou bastante sobre isso. E um pouco mais com calma, né? Um pouco mais leve para gerar conexão. Adorei a fala do Fernando de conexão vem antes de conteúdo e até antes de contexto. Isso acalma os corações aí que não sabem o que vai acontecer. E acho que a gente está tão no técnico e no automático de já querer ir para o objetivo que acaba atropelando essas fases. E das três que eu conversei, a busca é obter, né, troca de conhecimento e prática de estruturas libertadoras. Legal. Então, eu queria saber, assim, como é que é a prática de vocês, assim? Se vocês, por exemplo, como é que a gente pode fazer? Colocar no chat, assim, por exemplo, 5 é que eu conheço muito estruturas libertadoras e pratico muito. E 1 é não conheço nada e nunca fiz nenhuma estrutura libertadora. Onde você estaria entre 5 e 1? Só para a gente ter uma ideia, assim, uma noção. E a E a Cláudia, Cláudia está no celular. tá, a Cláudia está no A Cláudia está ali. 2,5, está no 2,5. 2,5. Pô, estamos Legal. passando por média, hein? Vivian está começando. É. Então, para a Vivian, e é sempre bom a gente também rever, né? Então, eu coloquei ali no chat, assim, uma forma bem resumida de dizer o que são as estruturas libertadoras, né? Então, basicamente, elas são 33 formas da gente organizar a conversa. Então, se a gente imaginar que a gente tem normalmente o quê? Palestra, discussão mediada, brainstorming, conversas abertas, é o que a gente mais conhece, né? Então, imagina que você vai escrever uma carta só com essas letras, né? Fica meio repetitivo. Mas quando a gente adiciona 33 mais, a gente consegue ter muito mais cor e sabor ali na nossa poesia, né? Então, as estruturas, elas trazem isso, novas formas da gente colaborar. E elas são muito participativas, colaborativas, e aí entra muito o que a Angelita falou, né, na conversa com a Celide, que a gente, juntos, a gente pensa melhor e mais, então, como é que a gente faz para tornar as coisas colaborativas e aí participativas, e a gente conseguir ter realmente todas as vozes ali, né? Então, e realmente incluir e libertar a todos, é nesse sentido de que a gente consegue realmente ter as pessoas se expressando, né, e sem expor as pessoas. Então, isso é bem interessante. E aí, acho que o foco do nosso encontro aqui
é olhar as estruturas libertadoras, elas foram organizadas, eles desenharam, eles descobriram, né, na verdade, descobriram não, eles trouxeram a consciência de que existem algumas formas como que todas as interações humanas, a gente tem 5 elementos. A gente só às vezes não percebe esses elementos ou às vezes a gente não dá atenção devida. Então, eles deram atenção a esses 5 elementos. E um desses elementos é o convite, né? Então, tem gente que chama de pergunta geradora, tem perguntas poderosas, tem algumas outras formas que as pessoas chamam, e aqui nas estruturas libertadoras a gente chama de convites. E aí, a gente preparou uns slides de coisas que a gente tem ao longo desse tempo, a gente fez já, sei lá, mais de 70 imersões em estruturas libertadoras, e aí ao longo desse tempo a gente vai melhorando e vai aprendendo. Então é um pouco do que a gente tem aprendido e como é que a gente olha para esse elemento que é os convites, né? Então, Fernando, você quer passar os slides? Vou colocar aqui. Vamos lá. Consegue ver bem aí os projeções? Então, beleza. Isso que a Carol falou são esses 5 elementos, né, de design que o Keith e o Henry chegaram na conclusão. Isso é baseado na teoria da complexidade também, de que para você mexer num sistema complexo, você não trata com coisas complexas. Você tem que descobrir quais são as pequenas chavinhas que você mexe para poder criar uma mudança no sistema. E aí, quando a gente fala de sistema complexo, a gente está falando de conversas em grupo, né? Quem é que consegue garantir para onde vai uma conversa de um grupo, né? É um sistema muito complexo, tem várias camadas ali. E aí tem forma de você controlar isso. Uma das formas de você controlar é mexer nessa chavinha aqui, ó. Você não distribui a participação. Então, por exemplo, numa palestra, eu vou apresentar o conteúdo, ajo que ajar, e eu chego no final da palestra sabendo que eu apresentei aquele conteúdo. Então, eu crio uma restrição para poder ter o controle, né? Então, qualquer um desses elementos aqui, a gente consegue mexer e vai alterar, vai alterar o resultado dessa conversa, né? Então, quando a gente pega o convite, ele é onde a gente tem mais liberdade de mexer nas estruturas libertadoras, né? Porque esses demais passos aqui, esses 5 elementos desses 4 aqui de baixo, eles são dados, são passos que você segue e eles funcionam. Então, não precisa nem mexer neles. Só ver lá como é que está a descrição e aí investe tempo e energia no convite, né? E é isso que a gente vai dar uma olhada hoje, no convite. Como é que a gente faz um convite ficar bem feito? E a gente descobriu nessa prática que o convite, na verdade, tem 3 camadas, né? Indo do maior para o menor, tem uma camada maior que é o contexto, né? Então, quando a gente está com um grupo, existe um contexto para aquele grupo estar junto. Que contexto é esse e do que a gente está falando? Então, se a gente está, por exemplo, num evento de segurança psicológica, esse é o contexto. A gente pode trazer até mais para perto, segurança psicológica dentro desta organização, ou pode ser dentro da nossa área, ou do nosso departamento. Então, o contexto é isso, qual é a moldura que você está dando para a gente olhar junto, né? A outra camada, ela também é dada, que é o propósito da estrutura. Então, imagina que a gente já deu o contexto e a gente vai convidar eles a fazer uma estrutura libertadora. Cada estrutura tem um propósito. E esse propósito é importante, às vezes, de trazer a clareza para o grupo, porque ele é bem descrito, ele é bem objetivo, e o grupo fica mais tranquilo e fala, bom, legal, eu sei que a gente está aqui para isso. E aí depois você entra na pergunta, que é a pergunta em si, né, que geralmente é a que desperta toda a conversa. Vinícius, seja bem-vindo. Deixa eu só dar uma interrompida aqui. Consegue Boa ver e noite. ouvir tudo aí? Obrigado. Bem-vindo. Você está no encontro certo, né? Estrutura Libertadoras, convites. É Beleza, isso só para mesmo. checar. Sabe Eu aquele cheguei um aviso pouquinho atrasado. Oi? o aviso do piloto quando a gente está decolando para Brasília? Se você querer ir para Recife, não é esse voo. Você está no voo certo. Vamos que vamos. Então tá bom. Deixa eu voltar aqui então, ó. Então, beleza. Falamos do convite, que é um dos 5 elementos da estrutura libertadora, que é o que a gente vai olhar com calma. Dentro do convite, a gente tem essas 3 camadas.
E aí a gente precisa, às vezes, mexer em pouca coisa, às vezes a gente precisa mexer em tudo. Então a gente conseguiu criar uns elementos aqui para trazer a clareza para vocês. Então, por exemplo, tem convites que a gente nem mexe na pergunta. Essas duas estruturas, que é o Troca Consulting e o HSR, ela já tem essas perguntas lá. Qual é o seu desafio e onde você precisa de ajuda? E aqui no HSR é uma pergunta em relação a uma história que a pessoa lembra, de uma ocasião que não foi vista, ouvida, respeitada. Mas a gente precisa passar para o grupo, nesse convite, qual é o contexto que a gente está trabalhando isso e qual é o objetivo dessa dinâmica, dessa conversa. Então, no caso do Troika, a gente quer convidar as pessoas a obter ajuda prática e criativa entre os colegas imediatamente. No caso do HSR, a gente quer provocar um espaço de prática, de escuta profunda e empatia. Então, esses dois elementos aqui, a gente pode adaptar. Até às vezes a pessoa às vezes ela não ajuda, a gente não quer, a gente quer usar apoio. Às vezes a gente troca aqui uma palavrinha ou outra para ficar mais claro e mais na linguagem daquele grupo. Mas a pergunta em si a gente nem precisou mudar. Tem estruturas que ela já vem com o convite, a pergunta praticamente pronta e você só tem que mudar ali do que você está falando. Então, vamos pegar, por exemplo, o Appreciative Interviews, que são as entrevistas apreciativas. Num contexto de reunião de projeto, de lançamento de projeto, um grupo que está começando a trabalhar junto em algo, a gente traz esse contexto. O objetivo dessa estrutura é a gente descobrir e aproveitar o que nos garante sucesso, né? As causas raiz do sucesso. Causas raiz é uma palavra que a gente pode trocar por ingredientes. Os ingredientes do nosso sucesso. Aí você vai adaptando para cada grupo, para ficar bem claro para aquele grupo o que a gente está querendo fazer. E aí a pergunta dessa estrutura já é essa. É se lembrar de uma história. Mas que histórias são essas que a gente quer explorar? A gente quer, nesse caso aqui, histórias de quando você iniciou um projeto com uma equipe e que foi maravilhoso. Lembra de histórias assim para compartilhar. Eu posso trocar isso aqui para um outro contexto, dependendo do contexto que eu estou com o grupo. Mesma coisa para o 15%, que é essa forma de fechar com passos concretos, né? Então, no mesmo evento, por exemplo, a gente fez todo um trabalho, chegou no final desse dia, a gente quer com que cada pessoa descubra esse conceito no que ela pode fazer imediatamente, sem precisar de mais recursos, mais nada. Então, essa é a ideia. E aí a gente coloca aqui o contexto. Nesse caso, para a gente começar esse projeto com força total, poderia adaptar isso para outro contexto. Aí eu mudaria só essa primeira linha. O resto aqui fica igual. Isso aqui eu não mudo e essa parte aqui de cima e de baixo também não mudo. Percebe que é uma adaptação pequena ali? A estrutura já vem quase que pronta para você usar. Agora, tem horas que você vai ter que mexer em tudo. Então, por exemplo, o One Two For All, que é uma das mais usadas, né? 1, 2, 4 todos. E o Conversation Café, você precisa dar o contexto, você precisa trazer a consigna daquela estrutura, para que a gente está usando ela, e também trazer uma pergunta que vai fazer a estrutura caminhar. Algo mais, Carol, que esqueci? Não, é interessante, né, que quando a gente vai para o site ou vai para o original, assim, tem tanta coisa lá que às vezes a gente fica tentando inventar a roda, né? Eu mesmo, às vezes, quando eu e o Fernando está tentando, aí de repente fala, vamos voltar para o site, qualquer original mesmo. E lá no original a gente fala, nossa, que pergunta boa. Né? E aí é só essa pequena adaptação, às vezes é olhar para esse contexto que a gente tem que trazer mais clareza, às vezes a gente tem que. Então é uma coisinha ou outra que a gente tem que mudar. E essas outras, assim, o Fishbowl, o Conversation Café, o One Two For All, são umas que a gente sai do zero, né? Não tem nada. Então você tem que dar o contexto, você tem que trazer o propósito e a pergunta. Então tem uns que você tem que elaborar mais e tem outros que já são meio prontos, quase. E o E propósito aí, de cada estrutura, deixa eu só colocar aqui no site, quando a gente entra no menu, qualquer estrutura, você vai ter lá o título dela, né, o nome, o ícone, e aqui é o propósito. Para que ela serve? Ela serve para isso, para compartilhar rapidamente desafio e expectativa. Então, toda a estrutura ela é descrita da mesma forma, né? Os 5 elementos estão lá, ó. Convite, aí o espaço, a participação, como é que configura os grupos, sequência de passos. Onde é que a gente mexe? Aqui. E aqui, às vezes, é que o pessoal se perde, né? Fala, putz, mas essa pergunta não me ajuda. É aqui que você mexe, é aqui que você muda. uhum.
E É aí, uma. falando um pouco da pergunta, quer falar, Carol, desse slide aqui, ó? Isso. Isso vai estar depois, né? Mas é legal dar uma palavrinha sobre isso, para É, isso fechar a que eu ia apresentação. falar agora, isso, exatamente. É, uma boa pergunta. O que é uma boa pergunta, né? Então tem aquela coisa de pergunta aberta, pergunta fechada. Então a gente nem está falando de pergunta fechada, né? Que é sim ou não a resposta. Então, a gente já está falando de pergunta aberta, que é para realmente explorar o que a pessoa tem para falar. E aí as perguntas boas, elas, um convite bom, ele vem sem julgamento. Então eu não proponho o que que é o certo ou o que que é o errado, ou qual é o caminho que eu quero que a resposta tenha, né? Geralmente é uma coisa que não tem julgamento. Ela é a mais aberta possível para que não tenha nenhum direcionamento, né? E ela abre caminhos e possibilidades, então ela convida a exploração. Então, e ela tem vários estímulos também, né? Então, as pessoas elas têm estímulos diferentes, elas sentem estímulos diferentes. Então, quando numa pergunta eu tenho vários estímulos, aí eu, por exemplo, que nem lá do HSR, quando você não foi visto, ouvido ou respeitado, você tem três coisas ali. Uma delas pode me chamar mais atenção e para você pode chamar outra coisa pode chamar mais atenção, enfim, você consegue incluir mais pessoas, né? E especificamente ambíguo é quando você tem um espaço do problema claro, então você sabe o contexto, né? Você sabe do que você está falando, mas você abre para diferentes ângulos daquele contexto. Então você também não fecha. E ligeiramente abstrato é no sentido de que a inteligência coletiva ela vai trazer, ela vai convidar a inteligência coletiva para entender, às vezes, a pergunta, para poder explorar a resposta, né? Então, essas são umas dicas que estão nesse, aí no, depois a gente pode pôr no site, ali na última slide, Fê? Aí tem Criando Convites Poderosos para Estruturas Libertadoras, é um artigo que vale super a pena ler depois, tá? E ele explica isso tudo com mais detalhes. Colocar ali E no. Isso tem no site também, né? tem. Mas a gente coloca aí no link já para vocês. Se você entrar no site aqui na parte dos artigos, ele tá por aqui, ó. Aqui, ó. E deve ter até o link para o original de fábrica, que é em inglês. Deve estar lá no final. Tá aqui, ó. Aqui o artigo original, vai para o inglês. É isso. Acabou a apresentação. Chega de tortura de PowerPoint. E aí, qual que é a proposta nossa aqui? É da gente ir para dois grupos, e aí a gente preparou, podia até mostrar aqueles slides que você mostrou Mostrar certinho. onde é que vão trabalhar, né? Deixa É, eu pegar aqui. Que a que gente aí já a gente explica o convite. já explica o convite olhando onde vocês vão trabalhar. Então, tem alguns casos que a gente pegou aí de outras de outras vidas, não, estou brincando, de outras histórias. Então, você tem alguns casos, então você tem o cliente, as pessoas que trabalharam junto com esse cliente, qual que era o evento, né, o número de participantes e tempo disponível, nesse não tem número de participantes, se é presencial ou online e quais os objetivos críticos. E aí essas pessoas que trabalharam chegaram nessa sequência de estruturas libertadoras. Então, qual que é o nosso foco aqui? É trabalhar nos convites. Então, a gente vai fazer o quê? Nessa sala, vai estar numa sala, você vai escolher um caso e vai olhar e falar, vamos trabalhar o aplicativo Interview, por exemplo. Aí você vai lá, seleciona ele, e aí você vai olhar para o contexto, para o propósito dessa estrutura e vai criar o convite, a pergunta. O convite é isso tudo, né? Vai criar a pergunta para aquela estrutura. Me fiz claro? Trabalhar mais, vocês vão pegar aqui, né, o É, propósito da estrutura. Volta para lá. O propósito da estrutura é. Tá? oxe, aí. E aí, quando fala de contexto, fraseia aqui. Como é que você falaria esse contexto para o grupo? Aí cria ali umas duas, três linhas. E aí, qual seria a pergunta que você faria? No caso da Prescriptive Interviews, lembra que tem aquele modelinho aqui que a gente até falou? Seria mais ou menos isso daqui, né? O que que a gente colocaria aqui?
Como é que eu mexeria nessa parte aqui? O que eu quero que eles compartilhem como história? Sei lá, lembre-se Esse de é uma o... história de trabalho com grupos onde tinha alta performance e você foi muito feliz com o resultado de ser um time de alta performance, ou alguma coisa assim, né? O contexto acho que é Eu, uma coisa do tipo, aqui que a gente está aqui para fazer essa construção de time juntos, vamos olhar para as histórias de sucesso que a gente tem para descobrir e aproveitar as causas raízes do sucesso. Então, lembrem-se de uma história e assim vai. Então, isso tudo vai compor a forma como eu vou convidar as pessoas a entrarem na estrutura. dando exemplos aqui, né? Vamos É, descobrir o que já temos de experiência e capacidade aqui na sala. é. Algo assim. E assim vai. Então, a ideia é que é exatamente assim, dois grupos, vocês escolhem uma estrutura e aí começa a elaborar, e aí é bom porque ali a gente vai ver quais são as dificuldades que tem ou não, e aí eu e o Fernando a gente vai passear pelas salas também, para colaborar com vocês. Aí uma dica, quando vocês forem, quando escolher um caso, duplica o slide, que aí você trabalha num slide sem que ninguém perturbe o seu slide. Tá bom? Então, deixa eu pôr aqui no site, Tem que agora ser para dar o brinquedo. A gente explica é sem dar o verdade. brinquedo na mão das pessoas, senão as pessoas não prestam atenção. Ih, mas tá com o link errado. Pera. Não, aqui tá certo. Trabalhar nos Ah, slides. então tá Tá? bom. Ah, não, esse é o link do. É isso que eu falei. Tá. Tem dois links que vocês vão receber. Um é desse slide para trabalhar e o outro é do slide que a gente apresentou. Mas é bom ter os dois, né, Carol? Porque aí, se quiser É. pegar alguma coisa, E aí o link para os casos é o segundo link ali. É só abrir. vou trocar este aqui. E aí, então vamos fazer duas salas aqui. Vinícius, como é que está o teu conhecimento aí de estrutura libertadoras? Ah, eu conheço, já apliquei algumas. Eu não sou expert, mas eu também não sou, assim, eu conheço. Tá no 2,5 ali. De 1 a 5 Sabe, tá no 2,5. sabe do que a gente está falando? Sei, sei, eu sou facilitador também, já de outras Legal, metodologias. legal. Tá, joia. Então já tá matriculado no assunto. Então estamos no dois e Então, meio. beleza. Então eu tô colocando assim, pensei aqui na Angelita e na Vivian, que a Angelita pode ficar bem ali com a Vivian de trocar, né? E a Celi com o Vinícius. Pode ser que a gente dá uma equilibrada no. E se precisar de qualquer ajuda, dá uma chamada que a gente pula lá. Na verdade, daqui a uns 10 minutos, eu e a Carol, cada um vai numa sala para dar uma explorada com vocês. Tá bom? Então vamos lá, 20 minutinhos e a gente volta aqui. Ela entrou, saiu, aí acabamos ficando eu e a Angelita. Muito bom. Vamos olhar aqui na sala o que veio? Vou Vamos. colocar aqui na tela, que aí fica na gravação. Deixa eu pegar aqui os slides corretos. Começa pelo de vocês, Carol? Pode ser, a gente estava trabalhando no slide 8. 8. Tá. Então vamos aqui no. Cachum. Com vocês. Vai lá, A Lembrando que gente esses levou casos são a, fictícios, né? sim, a gente levou um tempo discutindo a função desse conselho, né, Carol? O que que ele É, fazia mesmo. Mas a gente escolheu a atriz na questão de tem um conselho e tem uma consultoria. Então, a gente quer que a consultoria ali, os objetivos críticos que a consultoria agisse. Então, a gente escolheu a atriz e a nossa pergunta para nortear ali é como vocês podem garantir que o conselho seja dissolvido, deixando de ser necessário, para que isso a Uh, consultoria possa agir. E aí a gente trouxe o que já tem lá, né, da atriz prontinha, né? aham. Para as atividades, comportamentos contraprodutivos para abrir espaço para inovação. E aí o contexto é melhorar o trabalho conjunto da consultoria
e trazer melhorias no trabalho de vocês. Então, a gente até deu o segundo passo, que era listar ali, né, o que podia garantir que o conselho seja dissolvido, para ver se fazia sentido essa nossa pergunta. É uma É coisa. engraçado, né, no TRIS, né? Que a gente veio aqui para ajudar vocês, mas o que a gente pode fazer para garantir que. Exatamente. E aí é legal assim que a gente formulou a pergunta e aí a gente fala, vamos testar. Vamos ver se essa pergunta funciona mesmo. Imagina que a gente é do conselho e que deram essa pergunta para a gente. Aí a gente começou a listar um monte de coisa e aí é legal também ter um pouco desse teste, né? Você elabora a pergunta e testa, aí a gente chegou à conclusão de que eles têm que diminuir a burocracia, olhar mais estratégico, menos para o detalhe. A gente começou a viajar lá na história dos caras. Agora, Celi e Vinícius, vocês conhecem o TRIS, essa estrutura? Se ele Eu, conhece. Sim. eu não tô Ele conhece? lembrado. Eu não tô lembrado. Como que é? É que você faz essa lista de coisas absurdas, né, que não deveria fazer, e aí o grupo junta, você faz a reflexão individual, depois em pequenos grupos eles juntam essa lista de coisas malucas, dão muita risada, e aí depois vem a virada, né, que é uma pergunta, bom, dessa lista, o que que se assemelha de alguma forma com a realidade, né, com o que está sendo feito? E aí o grupo faz uma segunda lista, que não é exatamente aquilo, tipo, temos que fazer ações antiéticas para dissolver o conselho. Não, não é que a gente faz coisas antiéticas, mas de vez em quando a gente deixa passar as coisas que a gente não reviu. Aí eles começam a identificar pequenas coisas que atrapalham o andamento daquele conselho, por exemplo. Sim, E aí entendi. você descobre aquilo que você precisa interromper. Então é um caminho meio torto para chegar ao que você tem que olhar com mais atenção, no sentido de interromper aquilo, né? De parar aquilo. Então, ao invés de você fazer mais coisa, você deixa de fazer aquilo que te atrapalha. Uhum. Então, Uma nesse estrutura caso, bem divertida. nesse Diga, caso Raul. específico dessa estrutura, eu daria o contexto, né, falaria, e eu não falaria o propósito dela já de início, eu falaria no meio, quando a gente faz essa virada. Então, primeiro eu falar, então vamos, né, e aí seria legal você trazer humor, né, porque aí a galera começa até a dar risada de si mesmo, né, dar risada de uma hipótese, de algo que, né, imagina esse conselho ser dissolvido, e e aí depois, quando você fala, bom, o que que se assemelha à sua realidade, aí eu traria, então, para parar as atividades e comportamentos contraprodutivos, né, e abrir espaço para inovação, olhando para isso, o que que se assemelha com a tua realidade, de alguma forma, né? Sendo brutalmente honesto. Sendo brutalmente honesto. Aí as pessoas fazem essa lista e aí depois discutem e você pode chegar realmente em coisas bem importantes, assim, de coisas que a gente tem que parar de fazer, né? Uhum. E o Tris é um sucesso, na minha opinião, por conta disso. Você tem que parar e não adicionar mais coisa na tua vida. Então vamos. Muito bom. Vamos lá com Celi e Vinícius. Vai lá, Vinícius. Eu tô pensando nesse tris até agora aqui. Eu faço isso de outra forma, mas acho interessante. Eu acho que era mais ou menos isso já que eu fazia, mas interessante esse olhar do parar, né, de fazer, que é como se fosse um espelho, né? Você acaba espelhando ali o que você faz de errado sem falar direto sobre isso, né? É muito bom. Exatamente. E, enfim, mas aí depois eu adicionava um passo que era como que a gente faz para nutrir isso ou para construir, incorporando no nosso dia a dia. Então não é só o parar. Eu já fiz isso de uma forma também que olhando para o lado de construção. Uhum. Aí você pode usar outras estruturas para esse outro trabalho. É, O TRIZ é bom, bem específico nisso, né? De parar o que precisa ser parado. legal, No muito bom. hospital é ótimo, a gente usa para treinamento de prevenção de infecção. É muito bom. Olha, Como é que a gente garante que todos os pacientes saiam com infecção generalizada 100% do tempo? Exatamente. olha que legal. E aí Né? realmente se olha para práticas que acontecem que elas têm que parar, né? É, aí tem Exatamente. que parar, não tem jeito. Muito bom, Muito muito bom. bom. Muito legal. Bom, a gente olhou para o caso aqui de um curso de formação em psicoterapia e, e aí a gente escolheu Troika. Todo mundo conhece Troika aqui? Sim. Eu não conheço. Não conheço É nada, bem- desculpa. Tá, então eu posso explicar aqui, daí
quem quiser complementar também, mas são 3 pessoas, onde a primeira pessoa ela traz um caso, e aí as outras pessoas ela tem tempos muito bem delimitados, as outras pessoas depois têm um tempo para fazer perguntas esclarecedoras, e aí depois de um tempo, aí quando termina o tempo, essas pessoas, assim, quem trouxe o caso vira de costas, e no online fecha a câmera, e aí as duas pessoas elas ficam conversando como se fosse uma fofoca do bem ali sobre o que aquela pessoa poderia fazer para resolver aqueles desafios. Então, como se fosse dando essas ideias, né, e como que elas poderiam solucionar para trazer visões para essa pessoa que está, né, passando por esse desafio. Aí depois do tempo que ela vira de volta e depois quem ouviu compartilha o que foi válido, o que foi valioso para ela. Isso tudo dura mais ou menos 10 minutos, né? Essa primeira rodada e depois gira em todas as pessoas. Então né? Uhum. Todo mundo participa ali. Mais algum Legal. comentário para comprar, adicionar, Fernando, Carol? Não, é isso aí. É isso. Vou colocar aqui do lado a passo a passo. Opa. Então aqui tem esse propósito, né? Que então é obter ajuda prática e criativa dos colegas. E a gente pensou em alguns contextos possíveis, né? Dessas pessoas que estão passando por um curso. Então, para direcionar bem a pergunta, que a pergunta do Troika basicamente é qual o seu desafio e onde você precisa de ajuda. Então, Uhum. na nossa conversa ali, primeiro a gente ficou tentando descobrir outras perguntas, né? Daí, Fernando, não, a pergunta é a pergunta do Troika mesmo, que já é o suficiente, poderosa, que é qual o seu desafio e onde você precisa de ajuda. E aí a gente começou a trazer possibilidades de contexto, né? Que eu achei Uhum. interessante foi, né, que a partir do contexto a gente vai criar o campo para que as pessoas cheguem Isso. naquele lugar. Então, dependendo, aqui a gente trouxe 3 exemplos. Um deles, por exemplo, é porque a gente sabe da dificuldade de pessoas pedirem ajuda normalmente, ainda mais um terapeuta, né, que é uma profissão solitária, então já traz um contexto ali com relação a esse ser autônomo. Um outro contexto possível é com relação à sua própria prática de atendimento. Então, desafios, por exemplo, com seus pacientes, né? Quais são os desafios? Ou um outro contexto é com relação à sua própria saúde mental, né? Que é o tal do cuidando de quem Uhum. cuida. Então, como que a gente se cuida no meio ao cuidar dos outros também? Então, que a partir desse contexto, eu acho que o mais interessante é dar esse contorno, né? E, enfim, foi mais ou menos isso. E aí, se ele quiser compartilhar também, adicionar algo, fica à vontade. Não, era isso mesmo. Acho que eu fiquei travada particularmente na pergunta, né? E aí depois que o Fernando entrou, falou, gente, mas a pergunta tá pronta, eu fiquei, é mesmo, né? Mas olha como é diferente, né? Se você falar em relação à sua prática de atendimento, qual é o seu desafio e onde você precisa de ajuda? Ou em relação ao nosso aspecto solitário enquanto psicoterapeutas, qual é o seu desafio e onde você. Né? Então, só esse contexto já vai mudar completamente. Foi o que o Vinícius falou, né? Você traz o campo para aquela investigação, né? Você traz o frame, ou enfim. E a ordem muda, né, dos fatores. Então a gente vai começar falando o que que a gente vai fazer, né? Ó, a gente vai fazer uma atividade para isso, aquilo. Aí eu vou dar o contexto e aí eu trago a pergunta, né? Então essa É. ordem também altera, né? Ela cria um caminho mais fácil de seguir, né? Eu acho que com a prática a gente vai percebendo isso. Então, por exemplo, no TRIS, que nem eu dei aquele exemplo, eu colocaria o propósito da estrutura meio no meio, senão você quebra um pouco a própria estrutura, a surpresa da estrutura, Faria assim, né? né? Eu faria assim, exatamente, no meio Depois dela. vai ver a outra etapa, né? Então é legal assim, mas é legal que tenha os 3 elementos. Eu acho que é isso que a gente aprendeu ultimamente, é isso, assim, é de você ter esses 3 elementos, então o contexto, a pergunta e o propósito do que você está fazendo,
Mas aí você vai ver de acordo com a estrutura, com o teu grupo, e aí você vai colocar isso de formas diferentes, né? Não é isso, Fernando? Essa é a brincadeira. A gente estava falando lá na sala, né? Que você está convidando a pessoa para um espaço, né? Que nem o Vinícius falou. Então, assim, esse espaço é a sala, é a cozinha, é o quintal. É ajudar a pessoa a encontrar esse espaço e olhar, explorar aquilo que ela precisa explorar, né? Com quem está lá também, etc. É o convite. E Muito temos bom. 5 minutos, Carolina, antes de encerrar. Aí eu queria saber o que que ficou de valioso desse encontro para vocês, se vocês puderem trazer verbalmente para gente. Se ficou alguma coisa de valioso, né? Porque eu já estou direcionando, ficou algo de valioso? Tendenciosa a sua pergunta. Total. Tendencioso. Podemos refazer esse convite, hein, Carolina? Eu estou achando que esse convite não tá bom. Para mim, o que ficou de muito valioso foi conexão vem antes de contexto e eh, os três elementos, né? Contexto, propósito e pergunta, não necessariamente na mesma ordem. A ordem vai alterar os resultados aqui. É, legal. Obrigada, Celi. Eu infelizmente não consegui participar, minha conexão hoje não, acho que não queria que eu participasse da prática, infelizmente eu caí, não conseguia voltar de jeito nenhum. A internet aqui não tá amigável hoje. Mas Uhum. eu não conhecia só de nome, não tinha profundidade nenhuma, assim, não conhecia nada. E achei muito bacana a estrutura da prática libertadora e achei diferente, achei que é uma boa ferramenta, um bom instrumento para essa transformação de grupos, né? Então, gostei muito de conhecer. Então, para mim, o que ficou mais valioso foi o conhecimento. E conexão antes de conteúdo também. Vou copiar da Celi, porque realmente essa frase aí foi matadora. Que bom. Eu gostei dessa parte também dos três elementos aqui. Eu não tinha essa clareza da estrutura libertadora. Apesar de talvez fazer isso de alguma forma já, Uhum. é, trazer, Intuitivamente. trazer isso como um frame também se torna uma ferramenta, né? De aí fazer isso de forma consciente, falar assim, agora eu vou de propósito, né? Eu vou fazer assim de propósito. Eu dei até uma risadinha aqui, porque a gente também não tinha isso com tanta clareza. E aí, numa das imersões, um participante perguntou. Aí a gente olhou e falou: olha, e é isso, Vinícius, aí é trazer consciência, né? E aí É, você faz com mais consciência. é, é muito bom fazer as coisas com consciência, né? A gente vai tentando. Técnica, assim, e aí a pessoa acha que você tá fazendo porque, é no flow, e aí na verdade não, né, mas não é, tem muita técnica ali por trás, isso é técnica, né? É, é bem colocado. Você, Angelita, de Florianópolis. É, bom, fica ali seguir o que ela realmente diz, né? O contexto para eles mudou o caminho da conversa na troika. Então, seguir o que está ali para daí sim quebrar a cabeça, não ficar quebrando a cabeça no que já está ali, que é o propósito e da estrutura em si, da estrutura libertadora. Talvez possa ser menos complicado. Legal. Muito bom. Obrigada. E E, aí, e só para para a vocês? gente. Oi? E para vocês? Para mim Cara, fica isso assim de realmente assim o quanto que a gente não tinha tão consciente isso e quando a gente começou a olhar e falar, nossa, vamos trazer uma prática para falar sobre isso, que também foi uma descoberta nova para a gente. Então é como se vocês estivessem ressoando para a gente aquilo e confirmando, falando, nossa, faz sentido mesmo. E aí a gente olhar e falar, que bom, então faz sentido para a gente, faz sentido para vocês, sabe? Um é um trabalhar juntos mesmo, assim, né? De a gente descobre, coloca em campo
e ver o que que acontece para a gente poder realmente validar, né? Testar. Acho que a gente está aqui para isso. Fê. Para mim, o que foi valioso são vocês, assim, vocês que estão querendo fazer melhor o que vocês já fazem, vindo aqui para buscar e a gente saber um pouco do que vocês estão fazendo. É muito legal isso, de saber que está tendo uma ressonância e que isso vai propagando, né? Conforme isso vai espalhando, isso vai espalhando. E Muito aí, bom ter só vocês para. aí pela primeira vez, né? Foi a Vivian e o Vinícius, né, que vieram a primeira vez. Venham mais! Então, aí, Venham por sim. falar em Venham Mais, aí eu queria fazer a propaganda, porque a Celi vai estar com a gente em Recife, se tudo der certo, a gente fecha a imersão em Recife, presencial, e a gente vai estar em São Paulo também em novembro, então, no final de novembro, Vinícius, Vivian, será um prazer tê-los conosco. Angelita também, bota esses caras da Angelita, Outbox para pagar a passagem, hospedagem, tudo, Angelita, que você eu merece. acho, Angelita, 4 também. dias, 2 de imersão e 2 de aprofundamento. Eu quase me inscrevi na online. Começa a semana, né? Não, Começou semana semana que vem. passada. É, a gente está Muito em bom. da sessão já. Legal. Aguardo vocês aqui na praia de Recife, viu? Cuidado que Ó, tem tubarão. Gostei, hein? Também. Você Vai pode anotar. escolher ir para Recife também, Angelitas também. O Recife é bem mais legal. Agora já vi vantagem. Eu também, ou pra Floripa, né? você está em São Paulo, Vinícius? Eu tô, mas eu moro meio aqui, meio em Paraty, fico num... Ah, que delícia. Que vida dura. Muito bom. É, Muito bom, gente. Gratidão pela presença, que possamos nos ver de novo em Obrigado. breve. gratidão. Obrigada. Valeu. Tchau, gente. Obrigada pela presença de vocês hoje. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.